Fala, super desbravador, tudo bem com você? Vamos começar aqui, o nosso vídeo com a continuação da especialidade de nutrição. Então, vem comigo. Agora nós vamos para o requisito número 9 e ele fala para a gente comparar as informações nutricionais de alguns alimentos. Leite integral e leite desnatado. A principal diferença é a ausência de gordura no leite desnatado. Farinha branca e farinha integral. A principal diferença está na quantidade de nutrientes e na presença de fibras na farinha integral. A farinha branca, ela passa ali por um processo de refinamento, tá? Que acaba ali eliminando, fazendo com que ela perca grande parte dos seus nutrientes. E a farinha integral, ao contrário, ela não passa por esse processo, então ela acaba preservando ali os seus nutrientes. Entre esses nutrientes, a gente pode encontrar ali proteínas, minerais, vitaminas e fibras. E a farinha integral, ela possui a mesma quantidade de calorias do que a farinha branca. Então, se você vai lá fazer alguma coisa com a farinha integral, não pense que você vai engordar menos por ela ser integral, tá? A diferença vai estar ali nessa questão, da qualidade dela, na questão de nutrientes, tá bom? Agora, o pão integral e o pão branco, ambos possuem vitaminas e outros compostos importantes para a nossa alimentação humana. Só que, no entanto, no pão integral, a quantidade de nutrientes são mais significativos do que no pão normal. Em relação ali ao valor energético deles, tanto o pão integral quanto o pão normal, tá? Eles possuem a mesma quantidade de calorias. Arroz integral e arroz branco. A diferença entre o arroz integral no normal, tá, pro branco, é que o arroz integral ele é o grão descascado, mas não polido. Então, por isso que ele preserva ali a maioria dos seus nutrientes. O arroz integral ele possui um gosto amendoado, textura fibrosa e ele demora um pouco mais para cozer, então ele requer um cozimento mais longo. E o arroz branco ele passa pelo processo industrial, no qual ele é polido e a casca removido. Então, é por isso que ele fica com aquela aparência mais branquinha, certo? Esbranquiçado. E o sabor e a textura deles acabam sendo mais suavizados. Então ele pode até ficar mais agradável ali para o paladar para você comer, mas ele perde muito ali dos seus componentes nutritivos, porque ele é rico em carboidratos e pobre em proteínas. E agora o nosso requisito número 10 da nossa especialidade de nutrição. Vamos ver se você sabe, desbravador, qual é a diferença dos alimentos diet para os alimentos light. Alimentos diet, eles se destinam a grupos populacionais com necessidades específicas e significa que o produto é isento de determinado nutriente. Na maioria dos produtos, os diets são sem açúcar, mas é importante comprovar se o nutriente retirado foi mesmo o açúcar e não gordura, sódio ou outro componente. Então, em resumo, o alimento diet ele vai ter algum item retirado. Então, nem sempre é o mesmo, por isso você tem que ficar de olho. Então, se alguém, por exemplo, precisa de um alimento com menos sódio, ele vai procurar um alimento diet que tenha retirado ali o sódio. Então, fique de olho para cada alimento ali, para o que foi tirado desse alimento, tá bom? Não é tudo igual, não. E agora, os alimentos light. São alimentos industrializados, tá? Que a sua característica principal é a redução em pelo menos 25% de alguns de seus nutrientes, como açúcar ou gordura, levando a uma diminuição do valor calórico em relação ao produto normal convencional. E você, desbravador, já ouviu falar em alimento zero? Afinal, o que isso significa? O que é um alimento zero? Alimento zero é um alimento que ele não possui algum tipo de nutriente na sua composição, como por exemplo o sódio ou o açúcar. E agora, para continuar, vamos para o nosso requisito número 11. Essa é para você, desbravador saudável, e se você aí faz longas caminhadas, você deve saber responder isso, hein? Por que a gente deve beber bastante água durante o dia? E qual que é a quantidade recomendada para cada dia? E o que é intoxicação hídrica? Então vamos lá. A água ela é a substância mais abundante no nosso corpo humano e ela é um componente essencial de todos os tecidos do nosso organismo.
Apesar de a água não ter nenhum tipo de caloria ou outros nutrientes, sem a água, nós, o nosso corpo humano, ele não conseguiria funcionar ali por mais do que poucos dias. Só para ter uma ideia, a perda de 20% de água no nosso corpo pode causar a morte e uma perda de 10% causa distúrbios graves. Ou seja, nós devemos beber água diariamente para a gente manter o nosso corpo saudável e funcionando, hein? A quantidade de água que nós devemos tomar geralmente aí é uma média de 2 a 3 litros de água por dia, ou o famoso 8 copos de água por dia. Agora, o que é intoxicação hídrica? O excesso de água pode levar você a ter alterações na consciência, nas quais você age como se você tivesse embriagado. Esse quadro, então, é chamado na medicina de intoxicação hídrica. É como você se intoxicar de tanto beber água. Além disso ser raro, é muito difícil alguém consumir aí voluntariamente, por vontade própria, uma quantidade tão grande de água assim. Então isso costuma acontecer especialmente com alguns pacientes com certos tipos de doenças psiquiátricas. Mas resumindo aí em poucas palavras, então intoxicação hídrica é quando a pessoa ali, ela bebe água em excesso. E agora, desbravador, o requisito número 12. Nesse requisito, você tem que citar o nome de 3 doenças comuns que podem ser controladas com uma dieta apropriada. Então, a primeira doença que eu vou citar para vocês é a hipertensão. Como vocês podem ver nessa tabelinha que eu vou mostrar para vocês, nós temos ali alguns exemplos de alimentos que você pode ou não pode comer. Temos ali, por exemplo, que você pode comer alimentos in natura ou que são minimamente processados, como por exemplo feijão, grão de bico, carnes magras, castanhas, nozes, frutas, hortaliças e sementes. Temos ali também de exemplo temperos como salsinha, alho, cebola, orégano, manjericão, coentro e cominho. Como bebidas, temos ali de exemplo também água, chá, sucos naturais de fruta, gorduras como azeite de oliva, óleo de coco e abacate. E do lado direito vocês podem ver o que a gente não pode comer em desbravador. Nós temos ali, por exemplo, produtos industrializados ricos em açúcares e glutamato monossódico, que é uma espécie de sal, como por exemplo salgadinho, batata frita, amendoim, castanha de caju com sal, produtos enlatados ou em conserva como palmito, azeitona, picles, milho e ervilha, carnes salgadas como charque, bacalhau, carne seca e defumada, bebidas alcoólicas, sucos industrializados de pó ou caixinha e refrigerantes. Você viu, desbravador, quanta coisa? A segunda doença que a gente pode citar é a diabetes. Olha só essa tabelinha também falando do que pode e não pode comer para quem tem diabetes, certo? Vamos lá. Para quem tem diabetes, a gente pode ver ali no comecinho em verde, que você pode comer alface, acelga, agrião, repolho, abobrinha, aipo, chicória, coentro, hortelã, jiló, couve, couve-flor, pimentão, pepino, tomate, limão, mostarda, alho, erva doce, hortelã e camomila. O que você pode comer com moderação, ou seja, você pode comer, mas com bom senso, tá bom? Ali é o arroz, o macarrão, a farinha, batata, o inhame, mandioca, pão, biscoitos, canjica, pamonha, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, soja, vagem, beterraba, frango, miúdos, ovos, carne bovina, peixe, leite, queijo, iogurte e requeijão. E agora o que você deve evitar se você tiver diabetes, nós temos ali em vermelhinho, é a carne de porco, banha, toucinho, linguiça, salame, mortadela, presunto, creme de leite, nata, manteiga, queijo curado, frituras, pele de frango, couro de peixe, coco e leite de coco. E o que você não pode mesmo, é açúcar, rapadura, mel, melado, doces em geral, caldo de cana, refrigerantes, sorvetes, bebidas alcoólicas, biscoitos e pães doces. E a nossa terceira doença aí é a celíaca. Vamos dar uma olhadinha na tabela dela também? Alimentos que você pode
está comendo, né, seriam grãos e farinhas, por exemplo, o arroz, o milho, a quinoa, amaranto, feijão, ervilha, grão de bico, lentilha, trigo, pães e biscoitos e massas também, como pães sem glúten, biscoito de polvilho, biscoito de soja, de arroz de milho, massas que não tenham glúten e tapioca, tá? E alimentos que você não pode comer, que são aqueles que têm glúten. Por exemplo, nós temos aqui grãos e farinhas como de trigo, centeia, cevada, aveia, malte, farinha, farelo e germe de trigo, farelo de aveia, farinha de rosca, trigo do quibe, pães e biscoitos e massas como pão francês, pão integral, pão de forma, pão doce, torta, empadão, salgadinho, croissant, pizza, macarrão, massas também, que são à base de trigo, quibe também. Então, pessoal, essas foram algumas doenças e as suas dietas. Agora vamos para o requisito número 13. Por que o governo de alguns países determinam ali, né, a inclusão de iodo, ferro, ácido fólico e flúor como farináceos, sal e água? E qual que é o impacto dessa medida na saúde da população? A adição de iodo, ela acontece como uma forma de prevenção de possíveis doenças de tireoide. O ácido fólico, ele é usado para prevenir possíveis anemias. E o flúor, ele é relacionado a problemas dentários. O governo, ele faz isso para ajudar a prevenir essas doenças. E essa ação, ela tem um bom impacto, acaba evitando então alguns tipos de doenças. E agora o nosso último requisito, o requisito número 14. Nesse requisito, você vai planejar um cardápio para 2 dias, contendo ali uma dieta ovo-lacto-vegetariana balanceada, utilizando as informações da pirâmide alimentar que você já viu no vídeo anterior, utilizando também alguns vegetais comuns que você tem aí na sua região e de acordo com a época do ano que você está fazendo essa especialidade. Lembrando que ovo-lacto-vegetariano tá uma alimentação que não possui ali alimentação de carne, tá bom? Só derivados ali do leite e ovos. Tem alguns itens que não podem faltar nesse seu cardápio, hein, desbravador? Salada, folhas, principalmente aqueles que são de cores verdes, legumes crus e legumes cozidos. Se você gostar, você também pode ali acrescentar grãos, sementes e frutas, tá? O seu prato principal tem que conter uma proteína e é importante também escolher pelo menos uma fonte de carboidrato e uma leguminosa. Lembrando que uma refeição balanceada, ela é bem colorida, com boa quantidade e variedade de nutrientes que são importantes para um bom funcionamento do organismo. Com todas essas dicas, agora você, desbravador, vai montar a sua tabelinha de 2 dias ali, tá bom? E a gente tem como exemplo aqui uma tabelinha que você pode baixar lá no nosso site do horadoclube.com.br e preencher. E feito isso, né, você cumprindo esses requisitos, você vai ter terminado a sua especialidade de nutrição, vai ter aprendido um monte, com certeza agora você vai ter uma vida mais saudável e vai se tornar um desbravador poderoso. E a gente fica por aqui, beleza, pessoal? Então fiquem de olho para mais especialidades e eu quero ver vocês com a faixa cheia. Tô de olho, hein? Valeu, pessoal!